Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, na nossa segunda aula de Sociologia na História. E nós vamos agora então introduzir, falar, contextualizar, dar os principais conceitos dos fundadores da Sociologia. Roda a vinheta e vem comigo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Já começamos a nossa série completa, Sociologia na História. Sejam todos bem-vindos aí. E nós vamos, então, falar sobre essa ideia, né? Vamos mergulhar num tema fundamental para entender como que a Sociologia nasceu e por que ela é tão importante até hoje, né? Os fundadores da Sociologia. Vamos então, pessoal. Claro, né, que não tem como começar esta ideia de fundadores da sociologia sem citar o Auguste Comte, ele mesmo, né? Herbert Spencer, também vamos falar do Karl Marx e, obviamente, Émile Durkheim e Max Weber. Isso mesmo. Bom, pessoal, afinal, como explicar a sociologia, né? Os conflitos, as desigualdades e até o nosso dia, né? O nosso dia a dia, nossas vivências, como conseguir então entender o nosso espaço social. É isso que esses pensadores nos ajudam a fazer. Então, vamos nessa, tá? Vamos então colocar os dois principais aqui, né, que dão a lógica da ideia de ciência, sociologia como ciência. Isso mesmo. Então vamos agora então dar essa ideia. Começando aí com Auguste Comte. Auguste Comte, pessoal, nascido em 1798 na França, logo após aí a Revolução Francesa, né, finalzinho do século XVIII, e durante o período de Napoleão Bonaparte. Esse é o contexto histórico que Auguste Comte viveu e nasceu, né, pessoal? Esse contexto foi marcado por uma instabilidade política, violência social e, obviamente, né, e o desafio de reorganizar a sociedade. Então, Comte foi quem criou aí o termo sociologia, ou que ele dizia a física social. Né? A sua principal obra, né, o curso de filosofia positiva, ele defendeu que a sociedade evolui como um organismo, passando aí por três estágios. Então vamos pensar essa ideia. O primeiro estágio, o estágio teológico, onde tudo se explica por deuses e mitos. O segundo estágio, o estágio metafísico, quando entram aí as ideias abstratas, como a força vital ou, né, da natureza. E o estágio positivo, esse seria o terceiro estágio, quando a explicação vem da ciência, da observação e da razão. Beleza, pessoal? Então isso é bastante interessante, os principais pontos de Auguste Comte. Comte acreditava, pessoal, que a ciência era o melhor caminho para organizar a sociedade. Por isso, sua ideia de ordem e progresso, né? E que acabou até estampando aí a nossa bandeira republicana, né? Aliás, tem aula completa sobre os republicanos no Brasil na parte de história. Ah, mas vale refletir, né? Será que essa visão é tão dirigida? Ela acaba, então, ela exclui aí o religioso e o subjetivo. É suficiente para entender a complexidade humana? Será que essa visão muito dirigida ela é suficiente? Bom, é aí que outros pensadores vão trazer outras ideias, tá? Vamos pensar, então, em Herbert Spencer. Nascido em 1820, né, na Inglaterra, viveu em plena Revolução Industrial, viu de perto aí o avanço tecnológico, o crescimento urbano, mas também a exploração dos trabalhadores e o aumento das desigualdades. Tá? Então, influenciado por pensamentos aí como de Charles Darwin, Spencer ele acabou aí tentando explicar a lógica da biologia e a sociedade, adequar essas duas ideias, né, como uma ideia que para ele é como se fosse a sociedade igual um funcionamento de um corpo humano. Por exemplo, cada parte, família, economia, religião, governo, tem a sua função. Né? Se uma parte adoece, o corpo todo sofre. Isso trazendo essa ideia de relação entre biologia e ideia de pensamento social. Tá? E aí, obviamente, pessoal, Spencer defendia que não se deve intervir no desenvolvimento social, ou seja, nada de reformas sociais profundas.
E esse pensamento gerou o chamado darwinismo social, que justifica as desigualdades como se fossem algo natural. Então, uma ideia que teve efeitos trágicos, inclusive no colonialismo e no racismo científico. Isso mostra aí, né, pessoal, que o darwinismo social acabou contribuindo para, né, o neocolonialismo, século XIX, dominação europeia na África e na Ásia. Para isso, temos uma aula completa de história que discute esta questão do neocolonialismo e imperialismo. Olha a relação história e sociologia. Vamos, chegamos em Karl Marx, ele mesmo, Karl Marx. Agora vamos então pensar, um cara que foi nascido aí em 1818, na Alemanha, num contexto de revoluções liberais e do avanço do capitalismo industrial, certo? Principalmente na Europa. Marx, pessoal, observou a transformação do trabalho e a ideia e a miséria, né, das novas classes operárias urbanas. Na sua principal obra, O Capital, ele analisa a sociedade como uma luta de classes. De um lado, a burguesia, né, dona dos meios de produção, fábricas, bancos, terras, e do outro, o proletariado, que só tem a sua força de trabalho para vencer. Então, nesta lógica, pessoal, a luta de classes é uma das principais ideias filosóficas do Karl Marx que vai ser muito usado nas análises sociais, tudo bem? Inclusive, pessoal, temos aula completa na playlist de Filosofando na História sobre Karl Marx, tudo bem? Para Marx, pessoal, a base de toda a sociedade é a infraestrutura, ou seja, a economia, as relações de produção. Acima dela existe a superestrutura, formada por instituições como o Estado, a religião, a escola e a cultura, que ajudam aí a manter o domínio da classe dominante. Beleza? Então o conceito-chave do Marx é pensar o que é a mais-valia, ou seja, a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe como salário. Essa diferença é o lucro do patrão e é nela que está a exploração do trabalho, beleza? Então, atualizando aí, né, pensando Marx em hoje como uma espécie de relação social, podemos pensar aí, né, por exemplo, os entregadores de aplicativo, vocês conhecem no mundo atual, trabalham por demanda, né, sem direitos garantidos e muitas vezes com metas abusivas. E eles geram lucro para a empresa, mas recebem só uma fração do valor produzido. E isso é a mais-valia em pleno século XXI. Percebeu, pessoal? O Enem, os grandes vestibulares, acabam aparecendo bastante o Marx, e principalmente em temas que são bastante sintomáticos no nosso presente. Estamos falando de desigualdade social, exploração do trabalho, conflitos entre classes sociais, crítica, obviamente, a crítica ao capitalismo. Isso são temas muito fortes de Karl Marx, que estão sempre presentes aí nos vestibulares, tá, pessoal? Então não pode deixar. Viu isso num texto, tá falando de relação de trabalho, já olha lá se o texto é do Marx, vai colocar o Marx como discussão. Karl Marx é um dos principais pensadores aí, né, do materialismo histórico, que é a ideia, então, obviamente, aí da matéria como identificação da história, e aí que define, né, as classes econômicas. Não pode esquecer Karl Marx como grande pensador da sociologia. Agora vamos falar sobre Émile Durkheim. O Émile Durkheim, pessoal, nascido em 1858, na França, num contexto também, né, de consolidação do Estado moderno e de secularização da vida pública, ou seja, a ideia de que ele viveu em uma época que o Estado laico, não religioso, a educação pública e o processo científico ganhavam força. Assim, Durkheim, pessoal, queria transformar a sociologia numa ciência com métodos próprios, como a biologia e a física, né? A obra mais sintomática de Émile Durkheim é a obra O Suicídio. Ele mostra que até as decisões pessoais, como tirar a própria vida, podem ter causas sociais.
Tudo bem? E um exemplo disso, né, ele coloca isso muito claro quando a gente pode identificar diferentes tipos de suicídio, né? Egoísta, altruísta, anômico, certo? Então, dependendo da integração social e do grau de regulação da vida das pessoas, existe aí o que nós vamos então constituir, né, um conceito bastante conhecido do Émile Durkheim, que é o fato social. Então, pessoal, os fatos sociais são as maneiras coletivas de agir, sentir e pensar, que existem fora do indivíduo, mas que influenciam as suas ações. Tudo bem? Ó, vamos trazer de novo um exemplo. Eu gosto muito de fazer o exemplo presente para você entender. Hoje, quando falamos aí de pressões escolares, padrões de beleza nas redes sociais, ou até mesmo do uso de uniforme, estamos falando aí de fatos sociais que moldam, né, os nossos comportamentos. Beleza? Isso é um exemplo, claro, do que são fatos sociais moldando os nossos comportamentos, segundo a análise de Durkheim. Tá? Durkheim, então, pessoal, aparece no Enem quando se fala de integração social, função das instituições, educação como forma de coesão. Isso é bastante sintomático quando a gente pensa Émile Durkheim. Tudo bem, pessoal? Então, né, olha só que bacana, não esqueça desses caras que são muito importantes. Para a gente fechar essa aula, né, pessoal, os três grandes nomes, né, já citei aí o Marx, Durkheim, esses três grandes nomes aqui, Max Weber. Max Weber. Tá? Por fim, a gente tem essa ideia de que Weber, pessoal, nascido aí em 1864, também na Alemanha, né, num período marcado aí pela unificação do país, a unificação da Alemanha, tem aula completa, ó, unificação alemã aqui. E aí a gente fala, então, que houve um avanço, né, do capitalismo moderno e também do protestantismo como forma cultural lá naquele país chamado Alemanha. Weber, pessoal, é conhecido por ser um método compreensivo. Um método compreensivo. Ele queria entender o sentido das ações sociais a partir da perspectiva dos próprios indivíduos, beleza? E uma das suas principais obras, aquela obra master, né, que você tem que guardar, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber mostra como os valores religiosos, como a ideia de trabalho, como vocação, ajudaram a formar a mentalidade capitalista. Tudo bem? E aí, obviamente, que para Max Weber, a sociedade não é só determinada pela economia, como dizia Marx, né? A cultura, as ideias, as crenças também moldam o mundo social. Certo? E aí a gente consegue perceber, pessoal, uma visão multicausal que busca compreender a ação humana como mais nuances de compreensão da sociedade. Então ele alarga, obviamente, os conceitos marxistas e do próprio Durkheim, entende, pessoal? Então nós estamos vendo três visões distintas de entendimento social a partir de grandes nomes da sociologia. Tá? Então, o conceito-chave para Max Weber, ele trabalhou essa ideia, né, com a ideia de que a ação social e classificou os diferentes tipos de dominação, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, na ideia de dominação tradicional, que são, por exemplo, os reis, né, a igreja, o poder religioso. Carismática, como líderes religiosos também, ou revolucionários. Certo? A gente tem aí a ideia do Hitler ser um líder carismático, né? Um líder político carismático. Racional legal é como o Estado moderno baseado nas leis. O racional é a ideia do Estado baseado nas leis. Atualizando, então, obviamente, pessoal, o Max Weber, a gente pode pensar o seguinte, né? Você segue regras escolares ou respeita uma fila, está dentro da racionalidade legal. Se você faz isso, você está dentro da racionalidade legal. Mas quando alguém segue, por exemplo, um influencer, sem questionar, isso pode estar ligado à dominação carismática, entende? Que foi o que aconteceu com os grandes regimes políticos lá do século XX, beleza?
Beleza, tá? O Weber aparece aí no Enem, nos vestibulares, quando se fala de religião e economia, racionalidade moderna, dominação política e também desigualdade e mérito. Muita gente fala lá da ideia da meritocracia, às vezes pode relacionar com esse pensamento do Max Weber, beleza? Bom, pessoal, então a gente está aí, né, trazendo para vocês os grandes nomes. É uma aula simples, obviamente, talvez em outras aulas eu posso aprofundar cada um desses conceitos, desses grandes pensadores sociológicos, mas a gente está chegando aqui numa ideia geral, né? Então, se você conseguiu perceber, né, como cada um desses pensadores nos ajuda a entender a sociedade de um jeito diferente, tá? Então, vamos então recapitular. Comte queria uma ideia de ordem e ciência. O Spencer via a sociedade como um organismo que evolui naturalmente. Marx via o conflito como motor da história. E o Durkheim queria mostrar o peso do coletivo nas nossas ações. E o Max Weber, obviamente, queria entender o sentido por trás de cada comportamento social. Tá? Trazendo aqui um fechamento, né, de todos esses pontos aqui, pessoal, eu fui com uma aula um pouco longa, eu sei, mas é para fixar, né? Vamos conectar tudo isso com o presente. E o mais interessante é que todas essas ideias, pessoal, continuam atuais e podem ser aplicadas para entender a vida nas cidades, nas redes sociais, no trabalho e até nas nossas relações pessoais. Tudo bem? Então, né, na próxima aula a gente vai começar a falar dos temas centrais da sociologia, socialização, cultura, identidade, por aí vai. Mas não tinha como não falar sobre esses grandes nomes da sociologia. E claro, quando aparecer nos temas que nós vamos discutir nas próximas aulas, nomes de sociólogos, de pensadores, eles serão também trazidos aí em cada aula, beleza? Então, eu peço para você, pessoal, compartilhe esse vídeo com quem está estudando, né? Clica aí, dê seu like, comente, pessoal. Ajudem aí, né, a fazer o canal crescer. Já temos história, já temos filosofia, agora estamos aí, né, avançando na sociologia, na história. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.